Vamos começar pela palavra conectividade, porque você já deve ter percebido que essa é uma palavra que a gente não usa muito. E se você procurar na Bíblia, você não achará a palavra conectividade. Pode procurar, a não ser que uma das versões mais novas aí tenha usado essa palavra. Então, como não aparece essa palavra, nós vamos olhar para um verso inicialmente, onde aparece o sentido da conectividade. E é um verso muito conhecido, Salmo 133, verso 1. Você conhece de cor, não conhece? Quase. Ele é um verso que fala da alegria de estarmos juntos. Vamos falar juntos? Vamos lá? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Você percebeu o finalzinho? Quando os irmãos convivem em união. Convivem, vivem juntos. Eu peguei o verso e fiz uma aplicação para a família e ficou assim: como é bom e agradável quando a família convive, quando a família consegue se conectar, consegue viver unida. É sobre isso que nós vamos falar agora pela manhã. De onde veio a palavra conectividade? Essa é uma palavra bem pós-moderna. Ela, na verdade, foi extraída do mundo dos computadores. Conectividade tem a ver com a tecnologia que permite que computadores em lugares diferentes trabalhem em rede. É daí que veio a palavra conectividade, conexão, trabalho em conjunto, apesar da distância. E aí, a palavra pegou e nós começamos a usá-la até para os relacionamentos. Nós começamos a falar que temos ou não temos conexão com alguém. Quando a gente começa um relacionamento, a gente pode até dizer: olha, eu comecei uma conexão com determinada pessoa. Agora, quando a gente fica chateado com aquela pessoa, então a gente diz: caiu a conexão. Não tenho mais amizade com aquela pessoa. Conectividade familiar seria então falarmos sobre membros da família conseguindo conviver, conseguindo se relacionar, conseguindo trabalhar unidos, trabalhar juntos. Conectividade familiar seria você ter ligação com os membros da família. E pensando numa ligação cristã, também uma ligação com Deus. Então, eu posso estar ligado a pessoas e eu também posso estar ligado a Deus. A grande questão é como estar ligado em uma época de tantas diferenças. Esse mundo que nós vivemos, chamado pós-moderno, é um mundo de diferenças, concorda comigo? Estilos diferentes, rotinas diferentes, nós temos ideias diferentes, nós temos uma visão de mundo diferente. Como estar ligado às pessoas, em especial à família, no mundo das diferenças. A grande questão é que a pessoa que está na sua casa, ou a pessoa que está em outra casa, mas que faz parte da sua família, talvez seja uma pessoa bem diferente de você. Talvez a sua família nuclear, pai, mãe, filhos, seja o melhor laboratório para você identificar as diferenças que existem nessa sociedade. Você pensa diferente, age diferente,
tem uma rotina diferente, tem uma visão de mundo diferente, e aí surge aquela pergunta: como eu conseguirei me conectar com pessoas tão diferentes? O primeiro destaque importante diante de um mundo de diferenças é que o diferente nem sempre é errado. Nós viemos de uma sociedade, lá do século XIX, onde o diferente era errado. E nós trouxemos isso. Nós viemos uma sociedade muito semelhante. O século XX já começou a trazer mudanças, mas é agora no século XXI que nós estamos experimentando as maiores mudanças da nossa sociedade. E aquele meu familiar, ou meu irmão querido, que pensa diferente de mim, que tem um comportamento diferente do meu, que tem uma visão de mundo diferente da minha, talvez esteja tão certo como eu estou. O diferente não é sinônimo de errado. Nós, em família, por vezes estamos trabalhando da seguinte forma: nós temos um pensamento do século XIX, todo mundo pensando igual e agindo da mesma forma. Temos membros da família do século XX, a maioria de nós somos do século XX, e temos já membros da família do século XXI. Como trabalhar com um pensamento do século XIX e lidar com as pessoas do século XX e do século XXI? Por certo, você não tem na sua família ninguém do século XIX. Só tem do 20 para frente. Por quê? Nós trabalhamos com uma filosofia de um século que não existe mais na prática da nossa família. É uma coisa para nós pensarmos. Há um estudioso chamado Heineken. Ele tem observado esse tempo e como a sociedade interage nesse tempo. E ele usou duas palavras que talvez sejam retrato da sua família. Ele disse que a nossa sociedade é uma sociedade que traz complexidade e mutabilidade. Ele diz que o nosso mundo é um mundo complexo e um mundo de mudanças. A sua família é uma família complexa? Talvez. É uma família que tem experimentado uma série de mudanças? Certamente. É esse o retrato do nosso mundo e da nossa família. Comportamentos diferentes, pessoas diferentes, tentando viver unidas. E aí, coloquei uma foto para identificar o que muitas vezes está acontecendo na família. Você já viu essa foto? Bom, é o seguinte, ali é uma seleção. Vamos escolher qual é o animal mais esperto. Nós temos ali, eu não sei que animalzinho é esse aqui da ponta, é um pássaro, depois um macaquinho, pinguim, depois um elefante, depois um peixinho, depois uma foca e um cachorro. Aí o responsável pela seleção diz o quê? Para fazer uma seleção justa, todo mundo vai fazer a mesma prova. Subam na árvore. Vocês acham que essa seleção vai ser justa? Não. Mas é assim que nós nos comportamos muitas vezes em família. Como se todos fossem iguais. Como se todos tivessem o mesmo perfil emocional, a mesma vivência, a mesma realidade até intelectual, a mesma maturidade de fé. É assim que nós nos comportamos na igreja, como se todos nós fôssemos iguais. Mas a verdade é que nós não somos iguais. E se nós não somos iguais,
essa imagem não pode ser o retrato do que nós fazemos em família ou em sociedade. Nós precisamos compreender as diferenças das pessoas e tentar conectá-las através de algo que de fato vença as barreiras. De onde vieram as diferenças? Rapidamente, para a gente entender de onde veio a diferença, outro dia alguém falou que as diferenças quem criou foi o diabo, mas não é verdade. Porque olha, se você observar a natureza e suas diferenças, o ser humano e as suas diferenças, não tem um segundo você no mundo. Se você observar a criação até antes do pecado, você vai perceber que Deus foi um ser criativo a ponto de criar as diferenças. Ele fez pessoas diferentes, Ele fez o universo com a sua particularidade. Mas nesses últimos tempos as diferenças têm aumentado muito, muito. A história prova isso. Vamos a alguns dados rápidos. Olha a população do nosso planeta. Até o século XX nós éramos 1 bilhão. No início do século XX, nós éramos 6 bilhões. E agora somos 7 bilhões. É natural que quanto mais gente exista no mundo, mais diferenças existam também. Isso acontece por um fenômeno histórico chamado facção histórica. Os grupos de pessoas, de acordo com a sua cultura, vão criando uma série de diferenças. Quanto mais gente, mais particularidades. Olha a tecnologia. Eric Schmidt, que foi CEO da Google, não sei se é ainda, declarou que a cada 2 dias nós geramos o volume de informação equivalente a tudo que foi produzido do início da civilização até o ano de 2003. Consegue imaginar que tudo que foi produzido até 2003 em informação é menor do que nós produzimos de informação a cada 2 dias. É só você ir no santo Google e você vai perceber isso. Quanto mais informação, mais diferenças, mais troca de opiniões, mais divulgação de pensamentos. Olha um terceiro dado ainda. Até o início do século XXI, com a mesma informação, ou com a mesma fórmula, ou com a mesma descoberta, nós sobrevivíamos cerca de 30 anos. Hoje, são poucas as fórmulas que duram mais de 1 ano. 1 ano é o tempo estimado para uma mudança de tecnologia. Ou seja, a história, ela provoca mudanças. Uma criança que nasceu hoje, e eu que nasci há 46 anos atrás, recebemos uma diferente carga imediata de informação. As nossas crianças, com o celular na mão, por exemplo, elas tornam nós adultos, muitas vezes antiquados. É o mundo da evolução, das mudanças. Quais são as principais mudanças entre as gerações, ou diferenças? Há uma série de listas que você pode encontrar na internet sobre as maiores mudanças ou diferenças que são vistas em sociedade ou em família. Essa é uma lista de Bauman. E Bauman colocou como as grandes diferenças entre as gerações. Primeiro, visão de mundo. Segunda,
quantidade de informação. Terceira, acesso à informação. Quarta, cultura geral. Quinta, relacionamento. Sexta, convivência. Bom, vamos rapidamente olhar para essas diferenças. Qual é a sua visão de mundo, você que já passou de 50, e a visão de mundo do seu filho ou do seu neto, que tem bem menos idade do que você? É a mesma? Não é. Qual é a quantidade de informação, conforme eu mesmo falei há pouco, que uma criança recebe automaticamente hoje, e nós adultos lutamos para receber, para conseguirmos conviver com a informação daquela criança? É uma diferença muito grande. Qual é o acesso à informação do vovô, que está aprendendo como usar o WhatsApp, e da criança de 3 anos, eu não sei se elas já nascem com um manual de instrução na cabeça, mas é interessante que ela pega um aparelho que ela nunca viu e ela já começa a mexer. Eu dei um celular para o meu pai com acesso à internet. Tem mais de 2 meses. Ele ainda não conseguiu dominar, mas ele pede aula para Maria Laura. Como faz? É assim, vô. Aperta aqui, grava assim, faz o vídeo, tira foto. Que coisa! São gerações diferentes. E a cultura geral de um idoso, de uma criança, de um jovem, é a mesma no que diz respeito ao estudo, mas na prática é muito diferente. Converse com um adolescente, você que é um pouco mais vivido, e você vai perceber que o adolescente tem, por exemplo, um vocabulário próprio. Nós às vezes não sabemos exatamente o que eles estão falando. Mas também quando o vovô está falando, a criança pergunta: vô, o que é isso? Do que o senhor está falando? Que gíria é essa? Por quê? Porque a cultura geral também é diferente, dependendo da idade da pessoa. E os relacionamentos, como são? Diferentes também. Os nossos adolescentes, jovens, crianças, eles têm uma maneira diferente de se relacionar do que nós mais velhos tínhamos. Por exemplo, a criança nasce e ela coloca na cabeça que a amizade é como amizade de Facebook. Você constrói amizade, ficou chateado, você desconstrói. Nós, mais velhos, quando pensamos em amizade em geral, nós pensamos em algo que não acaba nunca. Porque foi o modo como vivemos alguns conceitos. A convivência, portanto, diante das diferenças, ela começa a ser abalada. E aí, você tem ali na sala da sua casa 4 pessoas, em geral, vamos imaginar uma família nuclear, 4 pessoas, papai e mamãe mais velhas, aí você tem um filho e outro, imaginar uma família de 4, essas duas têm uma visão de mundo, têm uma maneira de pensar, mas essas duas possivelmente têm uma outra maneira. E aí? Como se conectar a essas pessoas? E o que falar da rotina? A rotina também mudou. A minha rotina, quando eu era um adolescente, era uma rotina pesada, como é a rotina do meu filho, por exemplo. Mas a grande questão agora
é que a rotina foi abalada não apenas durante a semana, ela foi abalada também no final de semana. Eu, enquanto adolescente, vinha para a igreja, por exemplo, no sábado, para ensaio de coro, para uma série de eventos, e fiz isso até ir para a faculdade. Enquanto eu estava no ensino médio, eu fazia isso. Porque não tinha atividade de sábado, eu não precisava estudar para fazer um cursinho, para prestar um vestibular para entrar no ensino médio. Mas agora os nossos adolescentes passam a conviver com esse tipo de rotina. Uma rotina diferente da geração anterior. Bom, como ter atitudes pró-conectividade? Então vamos sugerir algumas e depois vamos ao texto bíblico. Algumas atitudes. Primeira, diálogo aberto. Irmãos, nós, diante das diferenças, não sabemos conversar. Essa é uma realidade. Nós ficamos tão chateados porque o outro pensa de uma outra forma e porque o outro tem uma outra visão de mundo, que nós erguemos a voz e não conversamos. Coloque na sua cabeça que se você não souber conversar, você vai eliminar a conectividade com a sua família. Começando pelos cônjuges, mas principalmente com as gerações mais novas. Diálogo aberto não significa que nós concordamos com tudo, mas significa que nós ouvimos tudo e respeitamos. É difícil respeitar o diferente. Eu acho difícil. Mas o diálogo aberto é a primeira manifestação da conectividade. Você pode falar o que você quiser. Até aquilo que eu acho muito diferente, tão diferente, que aqui na minha cabeça acende uma luzinha, dizendo assim: está errado, mas eu não tenho provas de que está errado. Há pouco tempo atrás eu tive uma conversa com um aluno lá da faculdade, porque uma das grandes ferramentas de comunicação hoje é o WhatsApp, vocês sabem disso. Então os alunos criam listas de WhatsApp, mas aquele aluno, ele é um pouco mais velho do que os demais, ele disse assim: eu não vou estar na lista da classe, porque eu sou contra esse tipo de comunicação. Comunicação é olho no olho. Bom, eu disse para ele: meu querido, se você pensar dessa forma, você vai ter um sério problema. Um problema tão grande que você vai ficar isolado no mundo. Por quê? Porque eu acho que o WhatsApp é a melhor ferramenta de comunicação do mundo? Não, eu não acho. Mas ela se tornou uma das mais eficazes. Então, eu não posso dizer que ele está errado ou ele dizer que eu estou errado. Eu tenho que ir ao fato. E o fato é que as pessoas se comunicam por WhatsApp. Isso destrói as famílias? Não. Isso pode ser até uma das ferramentas de conectividade que a gente vai ver daqui a pouco. Segundo, respeito mútuo. Você pensa diferente, você é de uma geração diferente, você acha que o WhatsApp é pecado, sei lá. Mas eu te respeito. E você me respeita. O respeito significa que eu não pensarei menos de você por ser diferente do que eu. Eu não direi que você vale menos porque tem um pensamento diferente do que eu. Eu não excluirei você do grupo porque tem um pensamento diferente do que eu.
Você diz o que você pensa, eu digo o que eu penso. E aí depois a gente vê a palavra de Deus, o que Deus pensa. E nós descobriremos coisas incríveis. Por exemplo, não achei na minha Bíblia ainda WhatsApp, Facebook, nada disso. Não existe. Então, eu não posso argumentar dizendo que está errado. O que eu posso argumentar é sobre o conteúdo errado que tem numa conversa e tem no Facebook. Aí sim. Agora dizer que você está errado porque pensa diferente é uma outra coisa. Terceiro, programas que unam a família. Bom, estamos diante de um sério problema. Como unir a família diante das diferenças de opinião, de visão, de tecnologia? Irmãos, é um desafio. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Por exemplo, como você faz para assistir um bom filme com a geração mais nova? Porque os filmes das gerações mais novas não têm aqueles apelos que as gerações mais antigas tinham. Em geral, não são grandes filmes de pensamento. Como você consegue achar o filme para todos? O passeio para todos? É difícil. Como decidir para onde vamos nas férias e agradar o vovô, o papai, o filho e o neto? É muito difícil. Então, nós temos que trabalhar com a sabedoria de não ir para os extremos e achar um centro comum que agrade um pouco a todo mundo. O que agrada os membros da sua família? Tem um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, chamado As 5 Linguagens do Amor. Porque a essência daquele livro é o seguinte: o que você em geral dá para os outros é aquilo que você gosta de receber. Mas nem sempre as pessoas gostam de receber o que você gosta de ganhar. Então, você tem que dar para o outro o que o outro gosta de receber, e não o que você gosta de receber. O que agrada a sua família em relação à programação? Passeio. Museu agrada a sua família? Talvez. Cinema agrada a sua família? Um passeio na Brasleme? Eu às vezes falo para a Laurinha, para a gente caminhar na Brasleme, mas tem que ser estratégico. Criança em geral não gosta de caminhar na Brasleme, nem em qualquer lugar. Porque não tem nada de tecnológico na mão. E a geração desse tempo, ela vive de tecnologia. Ela está assistindo um filme e ela está no celular, falando aqui. E o cinema, para alguns adolescentes, é um martírio. Eles ficam olhando o celular assim, embaixo da perna, porque não conseguem se desconectar. Então eu digo para a Laurinha, nós vamos lá na doceria, que é um programa que eu faço com a Laurinha. Só que a gente vai andando, e a gente passeia na Brasleme, e vai na doceria. Ela fica feliz, e eu fico feliz. Mas se eu disser, nós vamos só dar um passeio, ela vai meio chateada. Depois ela fica alegre e tal. Mas no primeiro momento, ela vai chateada. Qual é a programação que une a sua família? O que é? Qual é a estratégia para unir através de um evento? Quarto, reavaliar a dinâmica familiar
a partir da realidade do mundo pós-moderno. Bom, a dinâmica mudou entre as pessoas, radicalmente. Vocês sabem disso. E como a dinâmica mudou, nós mudamos a nossa forma de fazer as coisas. Ou nós continuamos a fazê-las do jeito como os nossos avós faziam? Existe alguma coisa na sua rotina que precisa ser mudada para você se conectar mais com a sua família? Tem alguma coisa? Você pode mudar algo da sua rotina? Você pode acrescentar alguma coisa à sua agenda? Você pode mudar a maneira de fazer alguma coisa e atingir o mesmo objetivo? Você consegue usar a tecnologia a seu favor e a favor da família e não contra a família? Você consegue? Porque essa é uma atitude pró-conexão. E por último, desenvolver um espírito de compreensão e longanimidade. Eu não gosto disso. Mas os meus netos estão vibrando com isso. Eu me alegro, não no programa, mas em ver meus netos felizes. Eu me alegro em me comunicar com meus filhos, ainda que seja por mensagem. Eu vou deixar de me comunicar porque a comunicação deles, 90% delas, é via um celular? Eu não, eu quero me comunicar com os meus filhos. Longanimidade significa que eu vou me tornar mais elástico, para não perder a conectividade, a comunicação. Algum tempo atrás fui comprar um presente para minha esposa, agora no Dia das Mães. Estava lá na fila da loja, ouvindo uma senhora, era uma loja aqui na Voluntários da Pátria, uma senhora tinha vindo das lojas pernambucanas. E ela estava dizendo que ela havia comprado um presente de Dia das Mães para ela. Ela comunicando, ela falou: eu comprei um presente para mim, vou pagar em 10 vezes. O que você comprou? Eu comprei um celular. Porque os meus netos só usam esse negócio. E eu quero usar também. Parabéns para a vovó. Porque ela quer estar conectada. E isso é muito válido. Terminando, 2 princípios bíblicos agora, para você não dizer que não olhamos para a Bíblia, na verdade. Primeiro, tome a iniciativa da conexão. Não está a palavra no texto, mas veja o princípio do apóstolo Paulo. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Veja o princípio. Paulo tomou a iniciativa de se conectar. Aí você vai dizer, mas também, pastor, era em nome do Evangelho. E o Evangelho é muito importante. A família não é importante? É muito. Você está ligado às pessoas que Deus te deu para administrar como família? Não é importante? É muito importante. Então, tome a iniciativa. Faz como a vovó se for necessário. Compra lá o Zap Zap. Mude os seus horários. Faça alguma coisa. Como a gente viu ali nos vídeos do Dia das Mães, né? Alguém dizendo que a mamãe acordava mais cedo e ia com ela até o ponto de ônibus, porque era o único momento do dia em que elas conversavam. Tome a iniciativa. E às vezes, para tomar a iniciativa,
nós seremos obrigados a nos esforçar muito para achar esse meio termo em que a família dialoga. Segundo princípio, busque estar perto dos seus familiares, valorizando-os sempre. Olha o que diz o texto. Todo corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Bom, é um texto sobre a igreja? Sim. Mas é um texto sobre as pessoas unidas, a imagem do corpo. E o que diz o texto? Que ele precisa estar bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Busque estar perto. E o estar perto, num mundo como esse que vivemos, nem sempre será estar geograficamente perto, mas estar perto com a conexão, seja geograficamente, seja virtualmente, seja na voz, seja no texto, seja na imagem. A Sociedade Bíblica Britânica, que junto com a sociedade norte-americana, é possivelmente a que mais produz informação por pesquisa. A Sociedade Bíblica Britânica, no ano de 2015, há 2 anos atrás, fez uma pesquisa sobre qual era o maior vínculo que as pessoas tinham quando trocavam informações. E a grande maioria delas disse que trocavam informações através de imagens. Bom, como é isso? A pessoa tira uma foto e manda lá, Instagram, seja o que for. A outra recebe. E quando ela recebe, segundo agora os pesquisadores do ramo da psicologia, quando você olha uma foto, você não vê apenas uma imagem. Você sente algo ao ver uma foto. É por isso que as pessoas capricham, tentando às vezes passar uma imagem que não as define. Porque quando o outro vê, vai pensar, olha, fulano de tal é corajoso, ou é uma pessoa cheia de amigos, enfim. Mas você seria capaz, por exemplo, de se unir à sua família, principalmente aos mais novos, através de imagens, por exemplo? A imagem do vovô, que está conhecendo um lugar novo, faz um selfie, manda para o neto, e o neto vê a foto e diz, mas meu vô, tem um orgulho dele. Puxa vida. É uma troca de sensações, de sentimentos também. Seria tão bom receber um abraço, seria mesmo. Mas se você não puder abraçar, que isso não limite a sua conexão com a sua família. Se você não puder ir, que pelo menos você consiga outra ferramenta para manter-se conectado, ligado, próximo à sua família. Encerro convidando a Nívia para vir aqui. Ela vai orar por nós e, se quiser, também pode dar uma palavra sobre conectividade. Eu estou ligado a essa mulher, estou conectado com a Nívia há 25 anos inteiros, como casado, né? Mas eu conheço a Nívia há quase 30 anos. Só que na nossa história, para eu me conectar com a Nívia foi muito difícil, porque eu era muito tímido. E essa conexão durou 2 anos. Pior do que o acesso discado de algum tempo atrás. Eu não tinha coragem de chegar para a Nívia e falar que a amava, que a achava bonita, nada disso. Mas a verdade é que quando nós nos conectamos,
há 27 anos atrás, que eu a pedi em namoro, a conexão funcionou. É bem verdade que às vezes funciona mais por causa dela do que da minha causa. Porque em qualquer relacionamento é assim. Para manter a conexão, é preciso esforço. E às vezes o esforço é mais de um em algum momento, é mais do outro em algum momento. É isso mesmo? Como é? Eu acho que dentro da família, o mais importante para a gente se conectar, eu acho que é você estar aberto. Nós vivemos, às vezes, momentos em que nós não queremos nos abrir. O outro diz uma coisa, mas a gente não quer ouvir. E eu li certa vez essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante. Dizia assim o poeta: arranca os teus olhos e eu arrancarei os meus. Coloque os meus olhos e você colocará os... Não, coloque os teus olhos e eu colocarei... Coloque os meus olhos e eu colocarei os teus. Então eu te verei como você me vê e você me verá como eu te vejo. Eu acho que dentro da família o mais importante é realmente a gente ter essa abertura, porque cada cabeça, como diziam os nossos avós, é uma sentença. Ou terra, coração é terra que ninguém pisa. Já ouviram essa expressão? Lá no Rio a gente fala muito. A gente não sabe exatamente o que vai na cabeça do outro, como o outro se sente. Na minha casa nós somos em 4, 3 tímidos e uma não tímida. Então, imagine esta não tímida para arrancar os sentimentos dos 3 tímidos. Então, o meu papel é não deixá-los em paz. Então, eu falo com eles o tempo inteiro. Ontem, eu passei por uma situação, eu e Maria Laura saímos e aconteceu alguma coisa, e ela deixou meu celular cair no chão. E eu dei uma bronca nela, eu falei, poxa vida, né, Laurinha? E depois eu vi que a culpa não tinha sido dela. Ela falou, mãe, eu não sabia que o seu celular estava no meu bolso. E aí eu pedi perdão a ela, falei, minha filha, me desculpe, porque realmente eu não tinha dito para você que meu celular estava no seu bolso, no bolso do casaco. Então, ela ficou quietinha e ficou olhando. E aí eu fiquei cutucando. O que você está sentindo no seu coração agora? E ela quer. Maria Laura, fala. Você já me perdoou? Eu já pedi perdão para você. Você me perdoou? Silêncio. Maria Laura, você entendeu que eu estou pedindo desculpa para você, que realmente a culpa não foi sua, a culpa foi minha de não ter dito isso para você? Mais uma pausa. E aí foi minha vez de dar pausa para que ela se preparasse para falar. Então ela ficou quieta durante um tempo. Eu já te perdoei, mãe. Não tem problema. Você já me pediu desculpa e eu te perdoei. E eu fico perguntando, mas o que está passando na sua cabeça agora? E no seu coração, o que está passando? Então eu penso que para haver conectividade, cada um de nós tem que cumprir aquele papel que Deus nos deu. O tímido talvez seja mais fácil, mais difícil, aliás, de se expressar. Mas aquela pessoa que também é muito expressiva tem dificuldade de se calar. Então, a gente precisa estabelecer, compreender o papel que cada um tem dentro da sua família e estar aberto. Se você não consegue se expressar, tente. Se você fala muito e não deixa o outro falar, segure-se. E assim, eu acho que a conectividade vai sendo estabelecida. O meu desejo, o desejo da minha família, é que cada família, seja ela construída do jeito que for, o pastor Guilherme falou a nossa realidade. Então, lá em casa é um pai, uma mãe e 2 filhos. Mas nós temos muitos tipos de família. Nós temos pessoas divorciadas, que às vezes é uma mãe e um filho. Nós temos pessoas solteiras, que vivem sozinhas. Então, nós temos famílias de todo tipo. O mais importante é você amar a sua família. Amém. Sou eu e a minha mãe. Ok, ame a sua família. Ela é a sua família.
Na minha casa somos 3 irmãs morando juntas. Ok, amem-se. Na minha casa eu sou neto e eu moro com meu avô. É a sua família. O mais importante é você desconectar a sua mente de que existe família perfeita, que todas as famílias deveriam ter 2 filhos e um pai e uma mãe. Esse é um ideal bíblico, mas quem dera que fosse a realidade. O importante é você amar a família que você tem. E se você não tiver família? Nívia, meu pai já faleceu, minha mãe já faleceu, eu não tenho irmãos, tenho amigos. Existem amigos que são maravilhosos. Na nossa realidade, eu e o Guilherme casamos cedo, fomos morar no Rio Grande do Sul, numa pequena cidade chamada Panambi. Eu engravidei do Júnior lá, tive uma gestação muito difícil, fiquei 7 meses, eu acho, de repouso para não perder o Júnior. Nós estávamos ali na casa dos 20 e pouquinhos anos, deitada numa cama o dia inteiro, sem poder fazer absolutamente nada, e ouvindo o amor e recebendo o amor dos nossos amigos lá. Como lá era uma colônia alemã, os nossos amigos eram descendentes de alemães. Então, eles mandavam fazer coisas estranhas que eu não estava acostumada. Uma das coisas que eu me lembro foi dormir em forma de L. Para não perder o Júnior, elas falavam: Nívia, não durma deitada. Pega a cama, coloca as pernas para a parede e durma a noite inteira assim. E hoje, quando eu penso nisso, eu fico, nossa Deus, como eu consegui, Não sei como consegui. Mas o que me marcou não foi o L, nem a dor na coluna que eu senti à noite, mas foi o cuidado que aqueles amigos tiveram. Então, se você não tem uma família consanguínea, estabeleça uma família de amigos. Amigos podem transformar a vida da gente. Em outros momentos de vida, aqui mesmo na Betel, quando eu engravidei da Maria Laura, passamos pela mesma dificuldade e foram os nossos amigos que foram lá cozinhar para mim, estender a roupa da máquina, dar uma palavra de amizade, e assim a gente vai construindo a nossa vida. O importante é a gente valorizar aquilo que Deus nos deu. Amém. Porque se não valorizamos, nós nunca teremos um coração grato. Acho que o Garfield, que disse que a grama do vizinho é sempre mais verde, até você descobrir que ela é falsa. E é verdade, a gente olha para o do vizinho e fica, nossa, que coisa linda, como aquela grama é verdinha, como tudo lá é tão perfeito, como a minha vida é imperfeita. Não olhe assim para a sua vida. Lembre-se que Deus ama você, ama a sua família e tem planos para a sua vida. E eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que Deus é um Deus tão criativo, que ninguém tem história igual. Todos nós temos uma história única, bolada, planejada e com propósito para Deus. Amém. Respeite a família que você tem, ame-a. Não tente mudar a sua família, tente mudar você, porque quando você se mudar, a sua família vai perceber, que seja ela grande, privilégio que alguns irmãos têm. Eu imagino como deve ser maravilhoso ter aquela mesa enorme, com aquela montoeira de filhos em volta e todo mundo conversando. Dia das Mães deve ser tudo de bom, ganhar 8 presentes, 7 presentes, Deve ser muito bom. Mas ame aquele papel que Deus deu para você estabelecer a sua conectividade com Deus e com a sua família. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos, Pai, pela nossa família. Te agradecemos pelo jeito que o Senhor a fez. Sabemos que o Senhor tem um propósito na família da gente. Eu sei que aqui, ó Deus, nós temos muitas pessoas com histórias completamente diferentes de vida. E eu creio, ó Deus, que o Senhor, na sua bondade, nos deu propósitos maravilhosos para serem cumpridos.
Eu peço que nada, Senhor, atrapalhe esse propósito, nada atrapalhe essa conectividade que temos que ter entre nós, para que juntos, como famílias, realizemos a Tua obra neste mundo para salvar outras famílias, para edificar outras famílias e para sermos bênçãos nas Tuas mãos. Eu peço por cada família aqui da nossa Igreja Betel. Temos famílias enlutadas, famílias com pessoas doentes, famílias, ó Deus, que têm sido atacadas de forma muito cruel pelo inimigo. Eu peço que o Senhor dê força, Senhor, aos pais, para educarem os seus filhos nos Teus caminhos, Pai, que eles não tardem em ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, que eles não se embaraçem, ó Deus, deixando a igreja como segunda opção, mas que cada um de nós cumpra esse papel de apresentar Cristo e a igreja para os nossos filhos. Peço que o Senhor abençoe aqueles casais, ó Deus, ou pessoas que já passaram por um divórcio, ou por uma viuvez, que o Senhor os anime, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor mostre a eles, ó Deus, o Teu amor e o Teu cuidado constante. Eu peço a Deus pelos nossos filhos, que o Senhor dê a eles a alegria de uma vida muito íntima contigo. Eu peço que o Senhor dê aos nossos filhos solteiros, cônjuges cristãos, para juntos formarem uma família cristã. Para os nossos filhos casados, eu peço que o Senhor os abençoe nos seus relacionamentos. Peço que o Senhor abençoe os nossos filhos pequenos, ainda em formação, que o Senhor os abençoe, dando a eles também uma devoção muito grande a Ti. Mande bons amigos para os nossos filhos, mande bons amigos para nós, que juntos, ó Deus, a gente, como família, estabeleça uma conectividade tão grande, tão abençoadora, que vai transformar este mundo. No nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, nós terminamos aqui o nosso primeiro momento. Daqui a 10 minutinhos